A paz, minhas irmãs. Tudo bem com vocês? Tudo na bênção do Senhor. Glória a Deus. Sejam todas bem-vindas, né, para o nosso encontro de hoje, que o Senhor preparou. Está passando aqui para a nossa irmã Gislaine, que vai fazer a abertura aqui do nosso encontro, para a gente poder estar aproveitando aí o nosso tempo. Amém? Fique à vontade, minha irmã. Acho que só o teu microfone está desligado. Ah, é verdade. Você não fala, né? Paz do Senhor, irmãs. Tudo bem? Então, a palavra que o Senhor coloca no meu coração essa noite, ela está lá no Salmo 91. Vamos ler ele inteiro. Diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás de terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares de alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele. Livra-lo-ei, eu glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãs, então, o Senhor coloca esse salmo no meu coração essa noite, para dar um pequeno testemunho, né, daquilo que o Senhor faz na vida da gente. Ontem, o Senhor me livrou, vamos dizer assim, de um acidente de trânsito ali na rodovia indo para Piraí do Sul. Estava indo trabalhar e eu quase sofri um acidente de trânsito, né? Uma moto, ela me ultrapassou pela direita, pelo acostamento, e no mesmo momento em que uma carreta também estava me ultrapassando pela esquerda. Eu fui desviar da moto e, por Deus, eu consegui ainda, quando eu desviei da moto, ir na frente da carreta e não bater nela, sabe? Então, eu creio que foi a mão do Senhor que estava comigo nesse momento, né? E que o Senhor coloca essa palavra no meu coração para nos dizer e nos confirmar, né? Que se nós estivermos sobre a sombra do Altíssimo, né? O Senhor, ele tem todas essas promessas para nossa vida, né? Diz a palavra do Senhor que se nós fizermos do Altíssimo a nossa morada, né, nenhum mal vai nos chegar. Né? Ele vai dar ordem para os anjos nosso respeito, né? Ele vai nos livrar de todo mal que possa querer nos atingir, né? Porque o inimigo, nós sabemos muito bem que ele está ao nosso redor, né? Ele está tramando contra a nossa vida. Ele quer sim nos destruir, né? Mas nós somos blindadas, né, pelo Espírito Santo, o qual essa noite nós vamos aprender mais um pouquinho ainda dele, né? Que diz a palavra do Senhor que porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. Falou e a salva porque conhece meu nome. Então nós conhecemos o nome do Senhor Jesus, nós sabemos já sobre ele e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais, né? Então que nós possamos aproveitar esse estudo, né? E nós possamos ter a certeza, né, que nós somos blindadas pelo Espírito Santo. Com certeza ele que é o agente ativo, né, que trabalha a nosso favor, foi ele sim que me livrou ontem e eu creio que ele tem nos livrado, ele tem nos cuidado, né? Porque diz a palavra do Senhor que muitas são as adversidades, mas em todas elas o Senhor vai nos livrar, né? Então que nós venhamos a colocar essa palavra em prática na nossa vida, né? Que vale a pena estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, né? Que o Senhor, ele cuida de nós em todos os detalhes da nossa vida, né? Eu creio que ele tem grandes coisas ainda para fazer através de nós. Amém, irmãs? Vamos orar então por este momento, por este encontro, que o Senhor venha falar poderosamente conosco mais uma vez, que nós possamos sair daqui edificadas pela palavra do Senhor, né? E sendo transformada mais e mais a cada dia. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti juntamente com as irmãs.
Nós te agradecemos, Senhor, por este tempo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai, pela vida de cada filha sua que aqui está. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e bendizemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, colocamos também em suas mãos, ó Pai, este momento, pedindo, Senhor, a tua direção, ao precioso Espírito Santo de Deus, sobre as nossas vidas, sobre a vida da pastora Suelen, que vai ministrar sobre as nossas vidas, Pai. Que seja, Senhor, conforme a tua vontade, que possamos, Senhor, ser edificados nesse estudo mais uma vez. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãs. Glória a Deus. Deus. Glória a Deus, minha irmã. Deus abençoe. Louvamos ao Senhor pelo testemunho, né? O livramento que o Senhor deu pela tua vida. Glória a Deus, né? Que o Senhor tem guardado, né? Os seus. E nada, nenhuma praga, nenhum levante do inimigo prevalece contra a vida dos escolhidos, né? Glória a Deus. Amém? Então, irmãs, hoje, não sei como que tá o coraçãozinho aí das irmãs, mas eu tô com uma expectativa, né? Uma expectativa aí do Espírito Santo, né? Daquilo que ele tem nessa noite para ministrar aos nossos corações. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu quero fazer a indicação de 2 materiais, né? Que hoje nós vamos estar falando sobre o dom de línguas. Então, o primeiro é esse livro aqui, ó, que é o Falar em Línguas, do pastor Edmar Brandeleiro. É um livro bem abençoado, edificante, vai, como diz as irmãs que gostam de aprender mais, que gostam de estudar, é um livro muito bom para vocês estudarem mais a respeito do Espírito Santo e específico aí sobre o dom de línguas. E quero fazer também a indicação de um outro livro, esse eu tenho ele em PDF, se alguma irmã às vezes quiser, é só me mandar um zap lá que eu mando para vocês, que é o livro O Andar no Espírito, de Dave Robertson. Não sei se alguma das irmãs já ouviu falar desse evangelista, Dave Robertson. Esse livro que ele escreveu, irmãs, é um livro bem extenso, tem 450 páginas. Eu ainda, como diz, só pegando alguns trechos do livro, que ele é um livro bem extenso, né? Mas é um livro muito edificante. Né? Esse pastor, ele descobriu a chave do Espírito Santo. E no decorrer do estudo hoje, eu vou citar um pouquinho o testemunho desse pastor que tem relação ao que nós vamos estudar hoje. Então, o livro O Andar no Espírito. Se alguma irmã quiser o livro, só me avisar que eu mando para vocês aí em PDF, tá bom? Esse eu tenho no PDF. Então, vamos lá, irmãs. Na semana passada, nós fechamos ali o nosso estudo falando sobre o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? E eu falei que nós hoje entraríamos, então, no dom de línguas. O dom de línguas, né, para alguns, ele é língua dos anjos, para outros, línguas do Espírito, para outros, língua estranha, né? Mas que nós precisamos entender que ele é um dom dado pelo Espírito Santo no ato do batismo com o Espírito Santo. O dom de línguas, ele é a evidência da pessoa que é batizada com o Espírito Santo. Então, nós vamos daqui a pouquinho ler alguns versículos na palavra, né? Mas o que a gente pode entendermos? Que quando alguém recebe o batismo com o Espírito Santo, ele vai receber o dom de línguas. Então, como a gente estudou nos textos anteriores, nos estudos anteriores, aquela passagem de João 20, né? Quando Jesus sopra o Espírito sobre os discípulos. Ali o Espírito Santo ele está sendo manifestado num sentido para regeneração. Então, quando a pessoa ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo começa a habitar dentro dela, né? O Espírito Santo começa a fazer uma obra no coração dela. E é o Espírito Santo que vai trazendo o convencimento, vai mudando o caráter, o Espírito Santo está habitando ali. Então, todo aquele que é um salvo em Jesus, ele recebeu o Espírito Santo. Agora, existe uma diferença entre o batismo com o Espírito Santo e eu ter o Espírito Santo apenas
para o sentido de salvação e regeneração. Então, qual é a evidência, né? Se eu fui batizado com o Espírito Santo, eu vou orar em outras línguas. Essa é a evidência. Se eu ainda não estou orando em outras línguas, é porque eu ainda não fui batizada com o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida, mas eu ainda não recebi o batismo com o Espírito Santo. Amém? Quero ler com as irmãs lá o texto em 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12. Do versículo 29 ao versículo 31. Que diz assim: porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em diversas línguas? Interpretam todos? Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, nesse texto aqui, o apóstolo Paulo vai deixar bem claro que o falar em línguas, ele é um dom. E o falar em línguas, ele vai ser a evidência do batismo com o Espírito Santo. Amém? Até um comentário que, quando eu estava estudando aqui com o Júnior, né? Ele falou essa palavra ali no versículo 30, onde diz, falam todos diversas línguas. Essa palavra aqui, diversas, nas traduções mais antigas, nos manuscritos mais antigos, você não vai encontrar essa palavra. Nos mais antigos vai estar, falam todos em línguas, né? Até tem a tradução da King James de 1611, que ela vai estar escrita assim, né? Então, essa tradução aqui, diversas línguas, nós vamos encontrar nas traduções bíblicas mais recentes. Amém? Tranquilo até aqui, irmãs? Amém? Agora eu quero ir com as irmãs lá no livro de Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2. Então, se eu recebo o dom de línguas quando eu sou batizado, agora nós vamos ver biblicamente essas evidências do falar em língua após o batismo com o Espírito Santo. E a primeira vez que nós vamos ver isso registrado vai ser no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 4, que diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, aqui nesse texto de Atos, nós já comentamos nos outros encontros também, né? Quando o Espírito Santo se manifestou e batizou aqueles homens que estavam reunidos ali por 10 dias buscando, eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que falasse. Amém? Vamos ler um outro texto em Atos também, agora no capítulo 10. Atos, capítulo 10, do versículo 44 ao versículo 46. Mais uma evidência aqui, que o falar em línguas, ele acontece quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, né? A pessoa recebe esse dom. Diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se do dom do Espírito Santo, se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Né? Então, aqui nós vamos ver das pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo lá
na casa de Cornélio. Eles ouviram o evangelho e agora vem Pedro e ministra sobre eles o dom do Espírito Santo. E então eles são batizados com o Espírito Santo e falam em outras línguas. Mais um texto também, ainda em Atos, agora Atos 19, versículo 6. Atos 19, 6. Diz assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em outras línguas e profetizavam. Aqui foi o texto que nós iniciamos o nosso estudo sobre o Espírito Santo, né? Sobre aqueles discípulos que estão lá em Éfeso e que ainda não eram batizados com o Espírito Santo, né? Eles eram salvos, já tinham sido batizados nas águas, mas agora vem Pedro e ministra sobre eles o batismo com o Espírito Santo. Eles recebem o batismo e então falam em outras línguas, né? Então, irmãs, não existe, né? E a gente viu biblicamente 3 evidências disso na Bíblia, né? Não existe uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo e não falar em línguas, né? Toda pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela ora em línguas, ela fala em línguas, né? O que pode acontecer? Às vezes a pessoa, ela recebeu o batismo, ela falou em línguas, mas ela nunca mais buscou isso, né? Se apagou, né? Tá, como diz, amortecido, tá escondido isso na vida da pessoa. Porque aqui, irmãs, o orar em línguas, o falar em línguas é um dom que o Senhor nos deu para orarmos, para adorarmos ao Senhor. O falar em línguas não é só no culto, não é só quando acontece um mover de glória dentro da igreja e a gente então ora em línguas, né? Quando Jesus ali em João capítulo 7, do versículo 36 em diante, ele está fazendo uma referência a respeito do Espírito Santo, ele diz: quem tiver sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ele dizia isso acerca do Espírito Santo que haveria de ser dado, né? Então, o Espírito Santo de Deus, quando ele batiza um homem, uma mulher, aquela pessoa se torna cheia do poder do Senhor. Mas ela não pode limitar a ação do Espírito Santo a um culto, né? Eu oro em línguas de vez em quando, eu oro em línguas quando eu sinto. Não. Assim como nós oramos no português, nós devemos também orar em línguas, porque nós vamos estar edificando a nossa vida. Dos dons, ali que nós vamos ver para frente aí, né? Vamos estudar um a um, nós vamos ver que o único dom que Deus dá para a edificação do crente é o dom de línguas, né? Porque quando nós oramos em língua, nós estamos orando ao Pai. Nós estamos entrando no mundo espiritual, estamos saindo no natural e entrando no mundo espiritual. E não é assim, irmãs, eu vou sentir de orar em línguas, né? Ore, comece a orar e você vai ver que aquela adoração, aquela oração em línguas, de repente o Espírito Santo vai tomando a tua vida, de repente vai vindo uma graça, uma unção, um poder de Deus, né? Porque o Espírito Santo, que já nos batizou com fogo para aquelas que já receberam o batismo, deixa ele fluir, né? E para aquelas que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, receba desse batismo. É uma promessa de Jesus para a sua igreja. Então, receba e deixe o Espírito Santo fluir. Como o próprio Jesus disse, deixa ele fluir do teu interior. Amém? Glória a Deus. Agora aqui, irmãs, o segundo ponto que eu quero falar com vocês é a diferença do dom de línguas e de variedade de línguas. Hoje nós vamos falar sobre o dom de línguas, que recebemos no batismo com o Espírito Santo, e vamos falar ali sobre o dom de variedade de línguas e interpretação de línguas. Eu quis trazer esses 2 dons a mais para trabalhar hoje, porque vai um complementar o outro.
Então, eu quero que você abra ali em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outros pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro o dom de variedade de línguas, e a outro o dom de interpretação de línguas. Existe uma diferença, irmãs? Existe. Todo aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele ora em línguas. Mas o que é o dom de variedade de línguas? Agora eu quero que você volta comigo um pouquinho para trás, lá no texto de Atos 2. Volta um pouquinho para trás. Ali no mesmo versículo que nós lemos ali. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Versículo 8. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aqui, irmãs, nesse momento, onde desceu, né, o Espírito Santo, havia uma festa em Jerusalém. E haviam lá 16 nações diferentes naquele lugar. E quando o Espírito Santo batizou aqueles homens, aquelas pessoas que estavam buscando, eles saíram naquele lugar cheios do Espírito Santo, né? E a gente vai ver ali no discurso de Pedro, Pedro falando, eles não estão embriagados por terem bebido, é o poder de Deus. É a promessa de Joel que está se cumprindo sobre o derramamento do Espírito Santo. Só que é interessante aqui que no versículo 8 diz que aquelas pessoas ouviam cada um na sua língua, cada um no seu idioma. Vou contextualizar aqui para nós. É como se, por exemplo, aqui em Ponta Grossa tivesse acontecendo, né, uma festa cristã e viesse japoneses, viesse indiano, argentino, americanos, né, pessoas de várias nacionalidades diferentes. E Deus descesse com o poder dele e liberasse uma unção poderosa. E, de repente, a Suelen, que não fala inglês, começasse a pregar em inglês. E aqueles que eram americanos começaram a entender o evangelho na língua deles, né? E, de repente, o Senhor tomar a Suelen, e a Suelen está falando lá espanhol, está falando chinês, está falando japonês, sem eu nunca ter estudado. O que é isso? Dom de variedade de línguas. E esse dom de variedade de línguas, irmãs, ele é dado com uma única finalidade: evangelização. Então, não adianta, por exemplo, eu não sou um evangelista, eu não quero ir para missões, mas estou buscando o dom de variedade de línguas. O Senhor não vai te dar. Que lembra no versículo 7 de 1 Coríntios ali, que o Espírito dá a cada um para aquilo que for útil. Então, o dom de variedade de línguas, ele vai se manifestar para a evangelização, que é o dom que se manifestou aqui em Atos capítulo 2. Após o batismo com o Espírito Santo, aqueles homens receberam o dom de variedade de línguas. Porque nesse dia o Senhor queria salvar almas naquele lugar. E é interessante, até estava ouvindo a ministração de um pastor, e ele falando, né, que o Senhor levantou a Pedro, que eram mais sem
sem instrução de ensino para pregar o evangelho naquele dia, para mostrar realmente para todo mundo o que é alguém cheio do poder de Deus, né? Alguém cheio do poder de Deus, que tem o conhecimento do alto e que agora está pregando em outros idiomas sem nunca ter conhecimento estudado aquele idioma. Então, esse é o dom de variedade de línguas. É diferente, irmãs, da oração em línguas, do dom de línguas que nós recebemos no batismo. Isso é um dom espiritual, que o Senhor vai conceder àqueles que for útil para a obra da evangelização, né? Pode, por exemplo, estar, às vezes, aqui no centro e, de repente, o Senhor quer alcançar a vida de uma pessoa lá de um outro país e pode usar a minha vida naquele momento para falar a respeito do evangelho na língua daquele país, sem eu nunca ter estudado. Então, esse é o dom de variedade de línguas. Tá entendido até aqui, irmãs? Amém? Pastora, eu posso orar em línguas e receber o dom de variedade? Claro que sim, minha irmã. O dom de línguas é dado a todo crente que é batizado com o Espírito Santo. E se o Senhor tem um propósito para usar você numa obra de evangelização e naquele dia ele te usar com um dom espiritual chamado variedade de línguas, ele vai te usar, né? Lembrando sempre, irmãs, os dons se manifestam para aquilo que for útil para a obra do Senhor, para a edificação do corpo. E esse dom de variedade de línguas mais expressivo para a obra da evangelização, né? Para Deus alcançar vidas através de nós. Olha só a importância, irmãs, de nós buscarmos, né, os dons espirituais. Nós vamos ver aqui os dons, né? Vamos estudar um a um. E nós vamos ver, irmãs, que nós precisamos buscar esses dons. Amém? Temos aqui também, irmãs, o dom de interpretação de línguas. Agora eu quero abrir com vocês lá em 1 Coríntios, capítulo 14. É um outro dom espiritual. Amém? Então, falamos do dom de variedade de línguas. Agora nós vamos falar sobre mais um dom, que é o dom de interpretação de línguas. Amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos ler primeiro o versículo 13 e o versículo 14. Pelo que o que fala em língua estranha, ore para que o possa interpretar. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Agora eu quero que você vá comigo lá no versículo 26 e 27. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntares, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para a edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Irmãs, o que é o dom de interpretação de línguas? A Aimee, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, ela tinha esse dom de interpretação de línguas. Ela orava em línguas e interpretava aquilo que ela estava orando. Ou seja, a oração em línguas, ela traduzia no português aquilo que Deus estava querendo trazer para a igreja, né? Quando eu estou só orando em línguas, eu estou edificando a mim, né? Eu estou ali naquele, como diz, no manto, no reteté, eu estou edificando a mim, fortalecendo a minha fé. Mas se o Senhor me der o dom de interpretação, eu posso interpretar aquilo que eu estou orando e trazer para a edificação da igreja. Ali no versículo 13 e 14, o que o apóstolo Paulo ele está querendo dizer, irmãs? Não é que seja proibido, até no versículo ali 39, né?
ele diz: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas, mas faça tudo decentemente e com ordem. Aqui eu vou citar alguns exemplos, né? Então, crente pentecostal gosta do manto, do reteté, né? Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo? Imagina eu, Sueli, sou enviada lá para uma igreja pregar. E eu chego para a igreja e vou pregar em língua estranha o culto inteiro. Alguém vai me entender? Não. Porque a oração em línguas, ela está edificando a mim. Mas ela não está se tornando compreensível às pessoas que estão ouvindo. Agora, se eu estiver orando em línguas e interpretar, aí sim eu vou trazer a edificação, né? Ah, Deus nesta noite, ele quer derramar algo sobre a vida da igreja, né? Deus nesta noite está falando algo sobre a igreja. E aqui, irmãs, algo muito interessante. No versículo 26, quando o apóstolo Paulo diz, né? Se ajuntem quem tem salmo, quem tem doutrina, quem tem revelação, quem tem profecia, quem fala em línguas, mas tudo com ordem e decência, né? Claro, irmãs, que existem cultos que há um mover de Deus diferente, e que você vê que a glória do Senhor, ela toma aquele ambiente, a glória do Senhor se manifesta, daqui a pouco um está orando em línguas, o outro está orando em línguas também. Amém, estão edificando o corpo. Agora imagina, o culto, tá? Como diz o pastor pregando, a igreja está ali fria, como diz, prestando atenção, e daí levanto eu e começo lá, e língua estranha para cá, e língua estranha para cá. Vou tirar a atenção, a igreja não está quebrantada para isso, não houve uma abertura para o Espírito Santo agir, então, nesse momento, aí é o que o apóstolo Paulo está falando, fale para si, fala baixinho, ora baixinho, né? E aprenda a discernir o ambiente onde você está. Ali no versículo 32 do capítulo 14 diz: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, né? Ou seja, o espírito da Sueli está sujeito a Sueli. Então, se eu estou num ambiente onde não se tem liberdade para o Espírito Santo, eu vou orar baixinho. Se eu estou num ambiente em que a glória se manifestou e há liberdade para o Espírito Santo trabalhar naquele culto, aí dá, como diz, aí dá lado, né? Aí dá liberdade, aí deixa ele fazer, deixa ele operar, né? Mas é muito importante, irmãs, nós discernirmos o ambiente. Amém? E aqui, irmãs, buscando esse dom de interpretação, né? Porque às vezes eu já tive essa experiência, irmãs. Já aconteceu isso na minha igreja, já aconteceu em outros lugares, não sei se alguma irmã já teve essa experiência, né? De eu estar orando em línguas e daqui a pouco eu sinto quando a minha oração em línguas fica diferente. É como se fosse uma fala, sabe? Não sei se eu sou compreensível nisso, né? Às vezes as coisas espirituais é um pouquinho difícil da gente explicar, né, irmãs? Mas eu sinto quando modifica a minha maneira de falar em línguas. E eu sei quando Deus quer liberar algo. Mas até algo que eu tenho falado com o Júnior, eu tenho buscado esse dom de interpretação. Porque, às vezes, o Senhor quer liberar algo na igreja, mas se eu só orar em línguas naquele momento, as pessoas não vão entender. Não vai haver o entendimento daquelas pessoas. Então, é importantíssimo o dom de interpretação de línguas, né? Não sei se alguma irmã aqui já teve uma experiência, vou abrir aqui o chat, né? Já teve essa experiência, né? Já presenciou alguém que foi usado no dom de interpretação de línguas ou no dom de variedade de línguas, né? Não sei se alguma irmã já vivenciou alguma experiência, quiser colocar ali no chat, fique à vontade. Amém? Então, entendido até aqui, irmãs? Glória a Deus. Amém? Quem pode receber esse dom de línguas? Agora nós vamos falar sobre o falar em línguas mesmo. Né? Não dos dons espirituais, variedade e interpretação, mas o dom, o batismo com o Espírito Santo. Primeiro, alguém que seja salvo em Jesus, né?
Não tem, irmãs, como eu receber o Espírito Santo sem antes ter aceitado a Jesus. Jesus é a porta para a vinda do Espírito Santo. Né? Então, o que eu preciso? Reconhecer os meus pecados, confessar a Jesus como Senhor e Salvador. E eu me torno o quê? Filho de Deus. Em João capítulo 3, fala a história de Nicodemos, né? Que ele vai ter com Jesus, e Jesus fala, olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. O que Jesus estava falando aqui? Da água, batismo para arrependimento. Do Espírito, nascer no Espírito Santo. Amém? Então, eu preciso confessar a Jesus. Sou salvo em Jesus, então eu posso receber o batismo com o Espírito Santo. Um parênteses aqui, irmãs. Preciso estar batizado nas águas para receber o batismo com o Espírito Santo? No exemplo de Cornélio, ali na casa de Cornélio, que nós lemos em Atos 10, aconteceu numa situação inversa. Eles ouviram o evangelho, aceitaram a Jesus, né? E foram batizados com o Espírito Santo, e depois veio o batismo nas águas. Mas agora já em Filipe, quando ele está pregando em Samaria, ali em Atos também, nós vamos ver que aconteceu o inverso. Eles aceitaram a Jesus, se batizaram nas águas, e depois os apóstolos vieram ali para ministrar o batismo com o Espírito Santo. Nós conhecemos um pastor amigo nosso, que ele aceitou a Jesus, foi batizado com o Espírito Santo e depois foi batizado nas águas. Então, o que precisa? Aceitar a Jesus, ser um salvo em Jesus. Não tem como a pessoa lá fora, que ela nunca ouviu o evangelho, né? Que ela não confessou a Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, ela não pode receber, né? Como está escrito em João, agora eu não lembro se é no capítulo 15 ou no 16, né? Esse Espírito o mundo não pode receber, só aquele que é salvo em Jesus. Amém? Agora, entre receber o batismo, às vezes vai acontecer, depende da sede de cada um, né? Depende do desejo de cada um. Às vezes, a pessoa ali está tão desejosa pelo Espírito Santo que nem deu tempo de chegar no batismo das águas. Quando vê, ela já foi batizada ali com o Espírito Santo. Amém? Agora, como receber? Né? Eu quero ler com vocês lá o Evangelho de Lucas 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Versículo 49. Lucas 24, 49 diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Sou um salvo em Jesus. O que eu preciso fazer para buscar? Primeiro, crer na promessa, né? Enquanto tiver incredulidade dentro do nosso coração, a gente vai receber essa promessa do batismo com o Espírito Santo e falar em línguas? Não vai, irmãs. Eu preciso crer, né? Jesus falou. Atos capítulo 1 diz que quase 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. A promessa do Espírito Santo é para todos aqueles. Mas a dificuldade é que crer, nem todos creem. Às vezes nós falarmos sobre o Espírito Santo, irmãs, é uma coisa. Agora, crer que ele é real é outra bem diferente, né? Eu não lembro se as irmãs lembram do testemunho da nossa irmã Luísa, que orou em línguas aqui, acho que no primeiro ou no segundo encontro, né? Não me recordo bem, mas lembro do testemunho dela, né? Não é sobre o lugar, não é sobre estar no culto, não é sobre estar com um pregador famoso, não é sobre alguém que vai colocar as mãos sobre a sua cabeça, é sobre crer na promessa. É crer. Aqui eu quero contar a minha experiência. Eu lembro que quando eu comecei a estudar no curso de teologia, chegou numa disciplina que era dons espirituais. E embora eu tivesse, né, desde pequenininha, ouvido falar a respeito do Espírito Santo, eu não tinha vivenciado essa experiência.
E um dia eu cheguei para o meu pastor, para o pastor que estava dando a aula, e falei, pastor, como é que eu recebo o batismo com o Espírito Santo? Ele falou, olha, você precisa buscar o Espírito Santo como se você estivesse num deserto e que tivesse muito calor e naquele momento tudo que você desejasse fosse um copo de água. Eu falei, entendi, pastor. Aí eu fui, comecei a buscar e, como diz, eu tinha 13 para 14 anos, não tinha, assim, muito palavra para ficar orando, né? A gente tá novo, aprendendo. Aí eu lembro que eu ia no culto e ficava glória, 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 aleluia, 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 glória, 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 aleluia, aleluia, né? Porque eu queria o Espírito Santo, mas aquele momento era a forma que eu sabia buscar. Então, na minha simplicidade, eu estava buscando ele. E eu me recordo num culto de terça-feira, que o pastor mandou que a gente fosse na frente do altar, tinha bem pouquinha gente, e se ajoelhasse, né? E eu lembro que naquele dia eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Só que eu não orei em línguas ali. Mas eu senti que algo tinha mudado dentro de mim. No outro dia, eu estudava de manhã, e eu cheguei do colégio, estava sozinha em casa, e tinha, não sei, as irmãs devem lembrar, aquele som mini system, aqueles grandão assim, sabe? Aquelas que tinham umas caixonas assim, né? E eu coloquei lá um louvor de fogo, né? E como diz, a gente nasceu no Espírito Santo, então tem que ser hino de fogo, né, irmãs? Tem que ser hino para a gente sentir a glória e o poder do Senhor, né? E eu me lembro que eu me ajoelhei na frente daquele sonzinho, só eu em casa, e coloquei um hino de fogo e falei, Jesus, se ontem o que eu senti foi o Senhor, hoje me batize e deixa eu falar em outras línguas, deixa eu sentir o que é esse poder do Espírito Santo. E ali, irmãs, dentro da minha casa, ajoelhada na frente daquele sonzinho, eu orei em línguas pela primeira vez e recebi o batismo com o Espírito Santo. Então, entenda, não é o lugar, não é. É a sede do teu coração. É você crer, né? Quando Jesus disse, olha, vocês fiquem em Jerusalém, porque eu tenho uma promessa. É o Senhor dizendo para cada uma de nós, né? Eu não sei como que as irmãs estão com relação ao Senhor, com relação ao Espírito Santo, mas em meu coração tem gerado uma expectativa muito grande. Eu não quero viver contando das experiências do passado, mas quero compartilhar porque tem algo mais do Espírito Santo para ele revelar sobre nós, irmãs. Mas está dizendo para cada um qual é o segredo, pastor? Qual que é o segredo? Crer. Se eu me ajoelhar dentro da minha casa, ou se eu estiver orando de pé, ou se eu estiver no culto e eu não crer que ele está ali, nada vai acontecer, né? Nada vai modificar. Agora, a partir do momento que eu creio, né? A partir do momento que eu acredito nessa promessa, ela vai acontecer, né? Aqui, Atos capítulo 1, né? Quando Jesus dá ali as últimas instruções para os discípulos, diz que, né, aqueles discípulos, eles vão ficar o que? Eles vão ficar 10 dias fechados, esperando a promessa do Espírito Santo, né? Só que começa com 500 que verem Jesus ressuscitado, mas 120 são os que recebem. Porque permanecer no lugar secreto até que o Senhor se manifeste é só para aqueles que são constantes e fervorosos. Né? Imagina, no primeiro dia nada aconteceu, no segundo dia nada aconteceu, aí irmão indo embora, né? Tô, como diz, contrastalizando, irmão indo embora, não, isso aí não acontece não, né? Isso aí não vai acontecer não, mas aqueles que perseveraram, quando chegou o tempo, diz que o Espírito Santo se manifestou como um vento impetuoso, irmãs. Vamos imaginar, né, com a nossa mente fértil, aqueles homens estão orando ali 10 dias, fechado naquele cenáculo, buscando pelo Espírito Santo. Agora se imagina que de uma forma sobrenatural, o Espírito Santo vem e manifesta o poder dele. Aqueles homens saem daquele lugar, irmãos. Eles saem numa glória que as pessoas que estão vendo estão dizendo, meu Deus, esse povo está embriagado. Né? De tarde que eles estão embriagados, né? Mas é o poder de Deus.
Então eu digo para você, irmã, se você ainda não é batizada com o Espírito Santo, creia que é uma promessa para a tua vida. Jesus já te salvou, o Espírito Santo já está aí, mas agora receba o dunamis, né? O poder, a explosão, o fogo do Espírito Santo, que eu tenho certeza, irmã, que haverá um antes e um depois na tua vida. E se aquelas que estão aqui já receberam o batismo, não pare aí. Tem mais um nível de Deus a ser alcançado, aleluia. Tem mais do Senhor a ser alcançado, tem mais do Senhor a ser liberado, irmãs. Não é só para a gente ficar no culto lá, né? Não, o Senhor está nos convidando a uma experiência gloriosa com o Espírito Santo de Deus, aleluia. Então, permaneça no Senhor, né? A irmã Josilda colocou, a minha experiência foi tremenda também com o Espírito Santo. Oh, aleluia, glória a Deus, né? E essa experiência, irmãos, ela é individual. A minha experiência foi de um jeito, da irmã Josilda foi do outro, mas ela é gloriosa, ela é maravilhosa. E hoje, se você crê nesse encontro, ele pode te batizar com o Espírito Santo. E ele pode colocar sobre a tua boca, né? Esse dom maravilhoso de línguas, né? Que é o Espírito Santo intercedendo por nós, é a língua do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Né? Aqui eu quero voltar com as irmãs lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Aleluia! Falando muito específico, né? Sobre o orar em línguas. Ore, irmãs. Tira um tempo para você orar em línguas. Não fique esperando o culto. Esses dias eu brinquei com o Júnior, né? Que nós estávamos aqui só no manto do Gideão, Gideões de manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite, né? E só aqui na sala de casa, no manto, né? Aí eu brinquei com ele e falei assim, meu Deus, amor, nós precisamos ir num culto bem pentecostal, né? Mas aqui, irmãs, o culto pentecostal, às vezes, é na sala da nossa casa, né? Porque aonde o Espírito Santo de Deus está, o ambiente, ele é transformado, né? Eu lembro sexta-feira que eu fiquei sozinha aqui em casa, e daí eu falei assim, hoje eu vou faxinar a casa. Hoje eu vou, como diz, vou pôr tudo em ordem, né? Aí, de repente, eu falei assim, mas eu não vou escutar filme do mundo, eu não vou escutar jornal, eu não vou escutar programa que não tem nada a ver, eu vou só escutar de Jesus, irmãos. Comecei quinta-feira e, olha, sexta-feira foi de manhã, acordei só escutando palavra, só escutando palavra, só escutando palavra. Aí, à tarde, fiquei sozinha em casa, comecei a escutar uma palavra aqui e, de repente, irmãos, estava lavando a louça ali, lavando umas roupinhas, de repente o Espírito Santo me pegou, me constrangeu. Irmãos, já comecei a chorar ali, e língua estranha para cá, e sapateada para lá e para cá, né? Quando o Júnior chegou, a roupa estava no chão, a louça estava na pia, mas a glória do Senhor está aqui, irmãos. Porque não é o ambiente, mas é a sede e a sensibilidade do nosso coração, irmãos. Se nós tivermos essa sede pelo Espírito Santo, ele vai se manifestar, né? Ele vai se manifestar, a glória do Senhor vai se manifestar, irmãs. E olha, eu posso dizer por experiências próprias, irmãs. Esses 4 dias que eu passei em casa aqui só escutando Bíblia, irmã, só escutando louvor, buscando a Deus, olha, foi muito diferente, irmãs. Aquilo que nós estamos nutrindo na nossa vida é o que vai determinar a nossa sede pelo Senhor. Então, quanto mais desejo, quanto mais clamor houver dentro de nós, mais o Senhor vai se manifestar, mais o Senhor vai pegar em nós. E tá, como diz, o Espírito Santo está tão pertinho que ontem, na escola, a aula de português se transformou numa aula sobre Noé e aliança com Deus, e Deus fazendo a obra no meio daquelas crianças, né? Aí o que eu entendi, irmãs, que quando nós entramos num nível espiritual diferente, o ambiente onde nós estamos é transformado pela glória do Senhor. Não tem a ver com pessoas, não tem a ver com pastor, não tem a ver com igreja, não tem a ver com placa, tem a ver com a sede e o desejo do nosso coração. Amém? E aqui, irmãs, quero falar sobre o testemunho, né, do pastor David Robertson.
né? Para incentivar cada uma das irmãs que está aqui, aquelas que já são batizadas ao exercer a oração em línguas, e as que não são batizadas vão ser. Se não forem hoje, até o final dessa série, nós vamos ter mulheres batizadas aqui com o Espírito Santo. Amém? Porque aonde você estiver, o Espírito Santo vai te pegar, minha irmã. Te prepara aí, né? Te prepara que ele vai pegar você. O mover do Senhor vai se derramar e a glória do Senhor vai se derramar. E se você faz um tempo que não ora em línguas, tá? Como diz com o dom amortecido, hoje ele vai te renovar. Vai destravar isso na tua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Esse pastor, irmãs, esse evangelista, na verdade, né? O Senhor chamou ele através de um sonho. E ele acordou decidido, né? Que ele ia abandonar tudo para seguir o ministério do Senhor, né? E ele falou para a esposa, olha, eu vou sair do trabalho e você topa essa comigo, que se nós não tivermos o que vestir, o que comer, a nossa comida bem simples, a nossa roupa bem simples, se não tiver onde morar, você topa isso comigo? E ela disse, eu topo, né? Só que daí o que acontece? Ele não trabalhava na igreja, ele não tinha um ministério desenvolvido, ele só recebeu uma chamada de Deus, né? Nosso sentido hoje, a gente diria que ele foi precipitado, né? Mas, naquela precipitação, na verdade, Deus entregou para ele algumas chaves que mudaram a vida e constituíram o ministério que ele teve. Aí, nos primeiros dias, né, sem emprego, sem fazer nada, como diz, né? Não tinha o que fazer, ele pensou, o que eu vou fazer, né? Ele falou, acho que eu vou começar a orar. E o tempo que eu trabalhava vai ser o tempo que eu vou dedicar de oração. Eu vou começar com a oração. E daí Deus vai me mostrar o que fazer, Deus vai me mostrar que caminho ir. Aí ele foi numa igreja, que não era o ministério dele, e emprestaram um local para ele orar. E ele começou, né? Aí, no tempo de serviço, no horário que ele ia para o serviço, agora ele estava indo para a igreja para orar, né? E ele contou que chegou lá, né, nos primeiros dias, ele orou por tudo e mais um pouco, e quando foi ver no relógio, tinha se passado muito pouco tempo, né? E ele pensou assim, mas como que eu vou fazer? Eu não consigo orar tudo isso, né? Aí, então, ele falou assim, bom, então eu vou orar em línguas. Vou orar em línguas. E as pessoas, né, chegavam para ele e falavam, mas como que você consegue orar 8 horas, né? O que você está sentindo? Aí ele dizia, ó, estou sentindo a garganta seca, né? Estou sentindo, na verdade, não estou sentindo muita coisa, mas eu estou orando, né? Estou buscando. E se passou, irmãs, um período, até o dia que no lugar onde ele orava, o pastor da igreja chegou nele e falou assim, olha, hoje vai vir um pregador muito famoso, e era uma igreja tradicional onde ele estava. Vai vir um pregador muito famoso, e hoje não vai dar para você orar lá embaixo, né? Porque a gente precisa ajuntar o povo aqui, né, para receber esse pastor. Então, você pode, ao invés de você ir lá no teu cantinho de oração, hoje você vai congregar com a gente aqui, né? E daí ele contou que quando ele chegou lá, né, que tudo o pessoal assim falando, aquela fala bonita, formal, né, cafezinho. Ele falou, nossa, que chique, né? Aí, que quando de repente ele começou a ver como se fosse um exame de raio-x, e ele começou a ver como se fosse um osso da cabeça do fêmur, né? E ele fechava o olho, né? Falou, deve ser esse café, né? Aí ele abriu o olho de novo e tinha aquela visão. E ali ele identificava aquela doença e tinha mostrado ali uma diferença, né? Como diz, de tamanho que tinha, de encurtamento daquela perna. E ele sem saber, porque ele nunca tinha tido uma experiência como essa, né? Aí ele falou que ele sentou ao lado de uma senhora de cadeira de rodas, né?
E o Espírito Santo falou para que ele orasse por ela. Ele, né, cutucou a senhora e falou, olha, posso orar pela senhora, né? Daí ela falou assim, pode. E quando ele orou por aquela senhora naquele culto, o Espírito Santo foi liberado e aquela mulher saltou daquela cadeira de rodas e começou a pular na igreja, né? E o pregador estava lá e não entendia nada do que estava acontecendo, né? O que aconteceu? E daí todo aquele alvoroço na igreja, porque todo mundo sabia do problema daquela mulher e ela foi curada instantaneamente, né? Aí perguntaram o que aconteceu, o que aconteceu? Ah, foi o irmão David que orou por ela, né? Orou por ela e ela foi curada. Aí aquele pregador disse, ah, então, irmão, então Deus quer usar você hoje, venha cá e ore, né? Aí ele começou a chamar aquelas pessoas e aquelas pessoas começaram a ser curadas, pessoas começaram a receber o batismo com o Espírito Santo, né? E depois daquele mover do que aconteceu, né? Ele falou, meu Senhor, o que é isso, né? Que mover, que glória, que é isso? Aí o Espírito Santo falou para ele que, David, sem querer, você descobriu uma chave que ativa o poder do Espírito Santo. Então, aqui, irmãs, é o que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito ele fala de mistérios. Versículo 4. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que ele, né, ele descobriu naquele dia? Que a oração em línguas estava edificando o espírito dele para com Deus. E quanto ele mais orava em línguas, mais no espírito ele estava. Então, o que eu quero dizer para as irmãs? Que quanto nós mais oramos em línguas, mais o nosso espírito ele é edificado, irmãs. Mais o nosso espírito. Olha, a gente viveu uma experiência aqui em casa no domingo, numa ministração do Júnior no domingo, né? E voltando para a igreja, depois do culto, ele falou, olha, Su, é a chave de orar em línguas, né? É a chave. Porque nós estamos entrando num ambiente espiritual. Estamos edificando a nossa vida. Então, irmãs, a oração em línguas não é lá no culto. É em todo momento. Na tua casa, ore em línguas. Tira um tempo. Até eu estava assistindo alguns vídeos do pastor Dave e ele fala, 2 horas de oração em línguas trarão chaves sobrenaturais do Espírito Santo sobre a tua vida, né? Eu sei, irmãs, que a gente diz assim, ah, pastora, mas eu não consigo tudo isso. Mas comece com 5 minutos. Pastora, mas eu não estou sentindo de orar em línguas. Você não precisa sentir, o Espírito Santo já está em você. Deixa ele fluir, né? E à medida que você vai orando, o Espírito Santo vai te fortalecendo. E não é sobre sentir, é sobre ter sede e ter constância. Não buscamos ao Espírito Santo porque sentimos que temos que buscar, mas por uma necessidade de buscar. Então, eu falo nessa noite com mulheres que querem virar esta chave sobrenatural sobre a tua vida. Ore em línguas. Ore em línguas, ore na língua do Espírito Santo, edifique a si mesmo, como o apóstolo Paulo disse, aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém a entende, e fala sobre mistérios. né? Então, comece a exercer esse falar em línguas, irmãs, e eu tenho certeza, isso nós estamos vivendo essa experiência pessoal aqui em casa, né? E isso que nós nem chegamos num nível de oração em línguas de muito tempo, mas já estamos vendo uma ação do Espírito Santo diferente, irmãs. Diferente. Então, eu quero, nessa noite, encorajar você.
Se você já ora em línguas, né, já é batizada com o Espírito Santo, comece a determinar um tempo de oração em línguas dentro da tua casa. Tenha a tua oração em português, mas ore em línguas, né? Como ele começou a orar em línguas e ele descobriu uma chave. Mas como é que ele começou? Quando ele não tinha palavras mais para orar, ele não sabia mais o que orar, ore em línguas, né? Ore em línguas. Pastor, eu só consigo orar 5 minutos, então ore em línguas o restante, né? E ore, você vai ver que o Espírito Santo vai mover algo dentro de você. Vai mover, vai te dar mais sensibilidade, vai te dar mais presença, vai te dar visão, vai conceder dons espirituais. Irmãs, eu tenho certeza que vocês vão começar a visualizar uma mudança na vida espiritual de vocês. Então, exerça esse dom que Deus te deu, chamado oração em línguas. Ore em línguas, fale em línguas, se comunique com o Senhor e deixe que Ele vai revelar os mistérios extraordinários dele. E se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, irmãs, comece a buscar o Senhor. Na minha época, foi na frente do sonzinho, com o hino de fogo, que ele me batizou com o Espírito Santo. Eu não sei como vai ser o teu batismo, mas eu sei que se houver sede no teu coração, haverá um derramar da presença do Senhor sobre a tua vida. Haverá um manifestar. E assim, irmãs, como nós já ouvimos testemunhos aqui, eu quero que você comece a viver experiências com o Espírito Santo. Comece a andar mais no Espírito e deixe a carne de lado. Comece a navegar mais no Espírito. O dia que você não tem coragem de orar, vá mesmo sem coragem, vá sem vontade, porque tem dia que a nossa carne, irmãs, ela quer o sofá, ela quer a cama, ela quer o lazer, mas o nosso espírito quer mais do Senhor. Então, pastor, hoje eu não estou com vontade de orar. Ore. Ah, pastor, hoje eu não tenho palavra para orar. Ore em línguas, e você vai ver uma mudança sobrenatural sobre a tua vida. Irmãs, eu não estou falando aqui apenas do livro do pastor, da experiência do pastor, mas estou falando sobre o ensinamento do apóstolo Paulo e estou confirmando a vocês uma experiência que nós estamos vivendo na nossa vida pessoal com o Senhor. Então, quero encorajar você a orar em línguas. Amém? Glória a Deus. Irmãs, quero concluir esse estudo hoje com um texto de 1 Samuel, capítulo 18. Glória a Deus. Aproveite, minha irmã, esse dom maravilhoso que o Senhor te deu quando Ele te batizou com o Espírito Santo. Aproveita, né? Hoje vai orar daqui a pouco. Ora em outras línguas. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10. E aconteceu que, ao outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da sua casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. O que eu quero concluir hoje essa mensagem? Aqui, irmãs, nós vamos encontrar Saul profetizando. Tá profetizando ou não tá, irmãs? Tá. É de Deus ou não é? Não. Porque um espírito do mal se apoderou dele e então ele profetizou. O que eu quero concluir para, como diz, deixar as irmãs aí com aquele desejo de estar aqui quinta-feira que vem, né? Nem tudo o que se parece ser de Deus é. Tem coisas que às vezes são da carne e tem coisas que às vezes é do diabo. Por isso que nós devemos buscar um dom espiritual chamado de discernimento do Espírito. Quanto mais nós buscarmos do Espírito Santo, mais discernimento nós teremos do que é natural e do que é do inimigo, né? Porque, irmãs, se tem uma evidência, um fruto do Espírito, é caráter. Então, a pessoa está profetizando na igreja, ela está, como diz, fervendo
aqui o perdão da palavra, mas fervendo que suco no reteté, mas não tem um testemunho de vida, ou é da carne, ou não tem nada a ver com Deus, é do maligno, né? Porque o Espírito Santo, na vida de alguém que é cheio do Espírito Santo, é uma vida de caráter e produz o fruto do Espírito. Mas semana que vem, vocês vão aprender sobre o discernimento do Espírito. E eu digo para vocês, irmãos, esse é um dom espiritual que todas nós precisamos buscar, né? Porque tem ambiente, muitas vezes, que nós chegamos e que tem barulho, tem língua estranha, tem profecia, mas não tem o Espírito Santo. Mas semana que vem, o Senhor vai pegar vocês aí, né? Em nome de Jesus, para vocês aprenderem mais sobre o discernimento do Espírito e buscar esse dom espiritual. Eu quis concluir aqui com esse texto, já para dar uma deixa, né, do nosso encontro da semana que vem. Amém? Glória a Deus, você foi abençoada nessa noite? Você foi abençoada pelo Espírito Santo? Você pode sentir ele aí nesse encontro? Aleluia! Vamos aí, irmãs, orar neste momento? Glória a Deus! Vamos dar liberdade ao Espírito Santo nessa hora para nos renovar? Oh, glória! Vamos dar liberdade ao Espírito Santo nessa hora? Vamos deixar ele ativar esta presença gloriosa dentro de nós, irmãs? Aleluia! Que aonde você está, você deixe o Espírito Santo te tocar nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vai dando liberdade ao Espírito Santo, né? Vai dando liberdade. Nós estamos num encontro online, né? Mas estamos conectadas no mesmo Espírito e na mesma fé. Então, aonde você está, diga: Espírito Santo, eu quero sentir a tua presença. Espírito Santo, eu creio em tudo aquilo que o Senhor tem ministrado, eu creio na tua palavra, eu creio nos teus ensinamentos. Oh, Espírito Santo, nessa noite, Senhor, mais uma vez, ó Deus, pudemos sentir, ó Deus, a tua presença através da palavra, Senhor, que foi ministrada, Senhor. E não queremos, ó Deus querido, ficar apenas no conhecimento, mas queremos, ó Deus, ser encorajadas pelo Senhor a vivermos uma experiência gloriosa com o Espírito Santo. Pai, eu te peço nesta hora, nos tira, Senhor, do natural, nos tira, Senhor, do meio da dúvida e nos leva, Senhor, a um ambiente de andarmos no Espírito, de andarmos em fé, de andarmos, Senhor, mais cheias da tua presença e da tua glória. Pai, aquilo que nós ouvimos nesta noite, Senhor, o dom de línguas que o Senhor nos concedeu é para a nossa edificação, Senhor. Por isso eu oro, Pai querido, que nessa hora, Senhor, essas mulheres comecem a ser visitadas pelo Teu Espírito. Ó Deus, que o Senhor comece nesta hora a tocar, ó Deus, como uma brasa viva sobre os lábios desta mulher, Senhor. Aonde, meu Deus querido, esta oração está chegando, que o ambiente espiritual seja transformado através da tua presença. Pai, que essa mulher comece a receber dom de língua, Senhor, nesta hora, Pai. Que haja fogo do Espírito sobre os lábios desta mulher, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, vai visitando nesta hora, vai ministrando com o teu poder. Oriandaraba, xandaraba, suricantaramanai. Oriandarai, xandaraba, suricantaramanai. Vai tocando nesta hora, vai renovando nesta hora. Talvez esta minha irmã que há muito tempo não ora em línguas, renova nesta hora, Espírito Santo. Oriandaraba, xandaraba, suricantaramanai. Seja ministrada por ele, seja tocada pelo Espírito Santo. Oriandarai, xandaraba, suricantaramanai. Xenderereba, suriandarai, xandaraba, suriandaramanai. Receba dele. Se você não é batizada ainda com o Espírito Santo, receba o batismo de fogo, receba o dom de língua sobre os teus lábios nesta hora, em nome de Jesus Cristo. É o Espírito que te toca nesta noite.
noite. É o Espírito que te renova nesta noite. Que o Espírito Santo te desperte para orar, para buscar, e que você permaneça de forma constante na presença dele, até que a glória desça, até que o fogo desça, até que o ambiente seja transformado pela glória e pela presença do Senhor. Espírito Santo, que esta palavra, Senhor, fique cravada no nosso coração e dá, Senhor, dá mais de ti, dá mais do teu Espírito, Senhor. Queremos mergulhar mais profundo, queremos mergulhar em mais intimidade, Senhor, com a tua presença. Pai, nesta noite eu abençoo a vida de cada uma das minhas irmãs que está aqui nesse encontro, nesta noite, Senhor. Pai, que essas mulheres comecem a viver experiências com o Teu Espírito, que elas comecem a viver, ó Deus, com os olhos da fé, Senhor, aquilo que o Senhor tem, que esta promessa do Teu Espírito seja liberado sobre a vida dessas mulheres, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, santo é o nome do Senhor, aleluia, oh, o Espírito Santo de Deus está aqui, irmãs, oh, aleluia, santo é o nome do Senhor, o melhor presente que nós recebemos do Senhor Jesus, depois da salvação, é o Espírito Santo de Deus. Então, irmãs, não queira viver sem Ele. Não queira viver sem Ele. Mas busque, irmãs, que você vai viver algo glorioso com o Senhor. Eu tenho certeza disso. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Hoje nós tivemos aí várias irmãs nos visitando, né? Vi a pastora Amanda aqui, ali de Carambeí. A Jéssica também, Deus abençoe. A Valdineia, Deus abençoe, glória a Deus. Eu acho que é Edela, será que é isso? Eu falei certo o nome? Deus abençoe cada uma de vocês, né? Em nome de Jesus, a obra que o Senhor começou na nossa vida, como a nossa irmã Elisandra ministrou na devocional, essa o Senhor vai aperfeiçoar. Amém? Nós chegamos aqui nesses encontros sobre o Espírito Santo de um jeito, mas vamos ir para um nível diferente, em nome de Jesus. Amém? Porque todas as vezes que eu oro por vocês, eu sempre falo, Senhor, não é sobre um ajuntamento de mulheres, mas é sobre mulheres vivendo o teu reino nesta terra. Amém? Glória a Deus. Então, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém, minha irmã Paola. Amém. Aonde o Senhor nos plantou, pode ser a terra mais seca e mais difícil, irmãs, mas leva o Espírito Santo com você, que o ambiente vai ser transformado. Amém? Então, semana que vem nós continuamos aí o nosso estudo. Semana que vem vamos falar sobre o dom espiritual de discernimento do Espírito. E se você conhece alguma irmã, né? Alguma amiga que deseja conhecer mais, compartilhe o link. Amém? Seja bênção na vida de alguém. Seja bênção para que o Senhor também derrame da graça e do poder dele sobre a vida de alguém. Então, que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Quando lembrarem da Suelen, orem por mim, amém? Diga, Senhor, abençoa aquela, como diz o pastor Osiel Gomes, aquela vaza, né? Alcança aquela irmã, em nome de Jesus. As irmãs que nos visitaram hoje, sejam muito bem-vindas, fiquem à vontade para sempre estarem conosco aqui, amém? Eu não sei as irmãs, né? Eu sei que a gente tem hora, mas tem dia que não dá vontade da gente parar, né, irmãs? Tem dia que dá vontade da gente seguir um pouquinho mais, né? Mas vamos deixar aquele gostinho para o próximo. Amém? Que Deus abençoe vocês, minhas irmãs, em nome de Jesus. Fiquem na bênção.
A paz a todas.